tomara que chegue mais gente, que hoje eu queria explicar um pouco melhor essa coisa aí para vocês, dessa volta lá para a escola, mas enfim. E aí eu estava falando, né? Eu não sou um cara tão organizado assim, mas isso aqui, ó, é uma espécie de modelo assim, de estudo. Quando a gente pega um livro, né? E eu estou estudando esse livro de mitologia grega, são 3 volumes, o livro é um calhamaço, aí, 1.200 páginas, é grande. Tem 3 livros, né? Cada volume tem umas 400 e poucas páginas. Só que é um livro que você lê para estudar, então é um livro lento, né? Você vai lendo e você vai marcando as coisas. Aí é muito interessante como todos esses filósofos da antiguidade, eles na verdade continuam muito inspirados no mito, muito inspirados na questão do mito, né? A ideia do amor platônico, eu achei aqui, né, um trecho do banquete, que ele, na verdade, está falando da Afrodite, está falando da deusa, né, do amor e tal, e aí ele acaba explicando, né, um pouco em detrimento aí da Afrodite, ele acaba explicando o amor platônico, né, dizendo que o amor verdadeiro e tal não era esse amor da Afrodite, louco e tal, né, ele diz lá que tão logo nasceu, a deusa foi levada pelas ondas ou pelo vento Zéfiro para Citera e em seguida para Chipre. Daí seus 2 outros epítetos, Citereia e Cipres. Essa origem dupla da deusa do amor não é estranha à diferenciação que se estabeleceu entre Afrodite, Urânia e Pandemia, significando esta última, etimologicamente, a venerada por todo o povo. O engraçado, né, que Pandemia virou, para a gente, nesse momento em particular, um sinônimo de uma doença que se espalha pelo mundo todo. Né? O amor, ao se espalhar pelo mundo todo, era uma pandemia, ou pandemia, como eles falavam. Posteriormente, com discriminação filosófica e moral, a popular, a vulgar. Platão, no banquete, estabelece uma distinção rígida entre pandemia, a inspiradora dos amores comuns, vulgares, carnais, que vai acabar virando, né, virando um sinônimo de doença, né, de peste, de epidemias e tal, globais. E a Urânia, a deusa que não tem mãe, e que, sendo Urânia, é inspiradora de um amor etéreo, superior, imaterial, através do qual se atinge o amor supremo. Né? Esse amor urânico, desligando-se da beleza do corpo, eleva-se até a beleza da alma, para atingir a beleza em si, que é partícipe do eterno. Esse seria o amor platônico, né? O amor perfeito, né? O amor sem essa necessidade carnal e tal. Então, achei essa explicação dentro de um livro de mitologia, tentando explicar o mito da Afrodite. Isso eu acho que é interessante nessa mistura, é interessante nessa perspectiva de você estar sempre procurando diversas possibilidades de estudo, né? E ver que esses caras da antiguidade navegaram muitos no mar, né, da mitologia. A ideia, ontem mesmo eu li também que a água, por exemplo, que a gente volta lá nos pré-socráticos, lá no primeiro filósofo, Tales, que deduziu que a água era a origem de todas as coisas, era a água entendida como origem de tudo para várias mitologias, sabe, de outros povos ali, indo-europeus e tal. Isso mostra até por que cargas d'água aquele camarada lá, o Tales, chegou a essa conclusão, né, não tão óbvia, de que a água seria a origem de todas as coisas. Tá? Oi, Clara, tudo bem? Já começamos aqui. Então, vamos lá. Continuando aqui o Platão, eu vou retomar. Na semana passada eu falei da teoria das ideias, né, e dos primeiros estudos platônicos, já se distanciando do que seria, né, o pensamento socrático, né, que também está lá na obra do Platão. Quem caiu? Alguém caiu. A Clara caiu.
E aí, vou passar aqui para a teoria das ideias, são essas as grandes teorias assim, do Platão, né? A teoria das ideias, a utopia do Platão, da República, e a ideia do amor, né, que está lá no banquete, a alegoria da caverna, que está na República, mas que também serve para mostrar um pouco dessa visão, das visões distorcidas do mundo, né? Enfim, a lógica de que, a ideia de que existem dois mundos, né? Isso meio que faz do arcabouço assim, do pensamento platônico, tá? Continuando aquele livrinho lá da Super Interessante, que eu tinha gostado muito, vou ler aqui com vocês, tá? Heráclito, como já vimos, afirmou que a essência do universo é a eterna mudança. Parmênides e Zenão, ao contrário, negaram todo o movimento e sustentaram a eterna estabilidade do que é real. Para Heráclito, o mundo dos sentidos é inapreensível, pois sempre muda. Para os eleatas, o objeto do conhecimento tem de ser a realidade única, que não muda jamais. Platão tentou fazer uma síntese entre ambas as escolas e o resultado disso é a teoria das ideias. Justamente tentar juntar as coisas. Lembra que eu falei assim, que o mundo das ideias, né, o mundo das ideias eternas, o mundo que não tem fim, não começou em lugar nenhum, não acaba nunca, porque está tudo lá. E que a gente acessa esse mundo, né, numa busca incessante pelo conhecimento. Mas a gente mesmo vive nesse mundo chamado de mundo sensível, né, que é um mundo que a gente percebe as coisas e entende as coisas pelos sentidos. O mundo que os sentidos nos revelam é essencialmente instável, admite Platão. As coisas que nos cercam são como o rio de Heráclito. Se tentamos afirmar algo sobre o mundo, o objeto que inspirou a afirmação se transforma antes mesmo que completemos o raciocínio. A respeito desse universo em permanente transformação, é impossível erigir um conhecimento seguro, ou episteme. Lembra também? Episteme, conhecimento, epistemologia, estudo do conhecimento. Logo, o mundo que vemos, sentimos, ouvimos e tocamos não é, digamos assim, realmente real. Tudo o que nossos sentidos registram são aparências. E sobre esses espectros de realidade não se pode ter conhecimento verdadeiro, mas apenas opinião, que em grego chama doxa. Tudo o que forma o universo, desde seres concretos até entes abstratos, árvores, pedras, montanhas, nuvens, nossos corpos, o amor, a coragem, a inteligência, são meras cópias das formas ou ideias. Criadas por uma divindade misteriosa, elas são a verdadeira realidade e não mudam jamais. O Platão aí abre a possibilidade dos mistérios, né, de que depois as religiões vão se apropriar, principalmente as religiões cristãs, ou monoteístas, né, ali do Oriente Médio, tal, que vão se espalhar para o Ocidente. Elas vão se pautar muito nessa ideia do mistério, desse não apreensível, que traz, né, o sopro da vida, né, que cria o universo, né, que o Platão vai chamar de demiurgo. Ele vai teorizar a respeito, mas muito de forma pequena, assim, pouco, sem avançar muito a respeito desse assunto. Essa não era uma... Assim, em algum momento, você passa pelos pré-socráticos que tem essa obsessão por descobrir a origem de tudo, essa deixa de ser uma preocupação da filosofia grega. Assim, a descoberta, ela deixa... Essa descoberta em particular, né, da origem das coisas, deixa de ser uma preocupação válida para o filósofo, né? Ela vai ser ocupada lá na física, na ciência de uma maneira geral. Mas a filosofia, ela perde um pouco esse interesse por esse tipo de descoberta. As formas não podem ser captadas pelos sentidos, apenas pelo intelecto. Assim, o universo está dividido entre o mundo sensível, que nos envolve no turbilhão interminável e insolúvel das opiniões, e o mundo inteligível, cuja contemplação é a chave da sabedoria. Uma forma de compreender a teoria das ideias é imaginando o mundo sensível, ou seja, aquele que habitamos, como a superfície
embargada de uma lagoa. Nós somos as imagens tortas que se sucedem no líquido lamacento. As ideias são as criaturas lá na margem, cujas figuras e proporções projetam-se de forma imperfeita aqui embaixo. As coisas que percebemos ao nosso redor são contaminadas de irrealidade. É como se oscilassem entre o ser e o não ser, entre o absoluto e o nada. A opinião, fruto dos sentidos, é o conhecimento do que é passageiro. O saber, fruto da razão, é o conhecimento que é imutável, ou o conhecimento do que é imutável. A teoria platônica das ideias foi execrada de várias formas ao longo dos séculos, especialmente na modernidade. Contudo, Platão levantou um ponto que não pode ser ignorado, nem mesmo por aqueles que se opõem às conclusões extremas do platonismo. É a questão dos universais, que continuaria viva na história do pensamento até os dias de hoje. Esse tópico longevo nasce de um fato elementar na existência humana. Não podemos nos comunicar em uma linguagem formada apenas por nomes próprios. Este tópico seria impossível, né, haver um substantivo designando cada árvore, cada gato, cada cegonha, cada pedra que encontramos pelo caminho. Podemos dizer a respeito uns dos outros, este é o fulano de tal, aquela é a fulana, aquela é a ciclana. Mas, para podermos articular raciocínios minimamente compreensíveis, precisamos também de uma palavra geral, ser humano, homem, mulher, entende? Eu preciso ter um conceito geral a respeito das coisas. Pedra, né? Estradas, imagina eu ter que nomear tudo, né? Eu ia ter uma impossibilidade absoluta de refletir sobre qualquer assunto. Platão argumenta que esses entes universais não são apenas convenções mentais, elas existem de fato, além das coisas particulares. O cão realmente real não nasce com os efêmeros cachorrinhos individuais, tampouco morre com os pobres cachorros velhos. É eterno, perfeitamente canino, imperecível e encontra-se lá no mundo das ideias. Esse museu de seres perfeitos e algo amedrontadores, onde também mia o gato ideal, talvez acariciado pela mão do ser humano platônico, do qual somos apenas reflexos entorpecidos. Outra forma de compreender a teoria platônica sem reduzi-la a uma espécie de alucinação é recorrendo às verdades da matemática. Pode-se dizer que números existem, mas não da mesma forma que uma pessoa ou um objeto existe. Minha mesa tem 4 lados, feita de madeira, ela será um dia ruída por cupins ou destruída por um incêndio, mas nada desse tipo poderá ocorrer ao número 4. Se ele existe, pressupomos que ele exista, toda vez que o usamos em um cálculo, então ele existe eternamente, tem um valor universal e jamais muda. Há uma essência do número 4 que permanece a mesma, enquanto coisas formadas por 4 lados se transformam e desaparecem. Se não existissem seres humanos no universo, e se a Terra fosse apenas um deserto, ainda assim 4 mais 4 daria 8. Embora não houvesse ninguém para fazer o cálculo. Um número não se decompõe, não varia conforme o espaço e é sempre igual a si mesmo. Ontem o número 4 tomou café e saiu à rua, tropeçou, caiu em um buraco, quebrou o pescoço. Que lástima. O absurdo incontornável dessa frase demonstra que, em certa medida e em certas circunstâncias, a mente humana volta-se a Platão. O pensamento é seduzido pela ideia de que a realidade não se reduz ao mundo que percebemos e que existem outras coisas demasiado grandes e perfeitas que só podemos intuir. O Platão, então, ele vai acabar sendo absolutamente fundamental, justamente por esse pensamento, né, desse mundo ideal, dessa lógica dos universais, da teoria. Só é possível ter um mundo ideal se dentro desse mundo ideal existirem os universais, né, eu tenho uma ideia do que seja um livro, mas se eu, para cada livro diferente, de um autor diferente, eu for batizá-lo de uma outra coisa, ou seja, particularizando os livros, transformando eles em livros individuais, eu não consigo jamais definir o que é um livro, né? Porque são milhões de livros na história que existem, já existiram,
que sumiram, que se perderam, que serão escritos ainda, né? Então, nesse aspecto aí, o Platão apresenta para a gente a possibilidade de que existam ideias eternas, né? E o número acaba sendo importante, porque essa ideia, isso que o cara escreveu aqui, é bem bacana, porque, assim, eu tenho um número, 4, 5, 6, ele é abstrato em si, ele não existe na natureza, eu não vejo, eu não toco, eu não pego, eu não sinto, mas eu reconheço ele, eu entendo ele. E se eu entendo ele em qualquer cultura, em qualquer língua do mundo, tal, você vai ter algum tipo de expressão numérica. E se eu entendo ele, eu conheço ele, reconheço, eu entendo que, por mais que aconteça qualquer tipo de coisa, aquele número sempre vai existir. Né? Ele vai sempre significar aquilo que ele significa, de fato. Né? Até o homem, né, hoje em dia pode virar mulher e a mulher pode virar homem. Né? Você tem os tratamentos aí que possibilitam essa... Oi, Maria Eduarda, tudo bem? Está ali aqui. Você tem essa possibilidade de... Oi, Vitor Hugo, tudo bem? Você tem essa possibilidade de transformar as coisas, né? Quase todas, mas o número ele continua igual. Porque o número, se deixar... O número 4, que ele deu exemplo, se deixar de ser 4 e virar 3, não é, ele vira outro número. 3 é um número, 4 é um número, 5 é um número. Né? E é engraçado e é curioso, porque algumas culturas, né, alguns povos... Deixa eu colocar logo o nome de vocês aqui na minha chamada. Francês, por exemplo, né, ele tem um limite de números. Você só conta, se eu não me engano, até 20, ou, acho que você vai assim, vai 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 até o 20, que é o 20. Aí, quando chega no 20, você vai fazendo somatórios. É um pouco inspirado nos números romanos. Deixa eu só botar a Maria Eduarda na chamada aqui. Maria Eduarda Bácio. Só para ter uma ideia, eu não entendo francês, não, mas dos números eu sei. Por exemplo, 80 em francês é 4 vezes 20. Então os caras vão multiplicando. Número de milhão, assim, eu não faço a menor ideia de como que os franceses pronunciam. Ao contrário da nossa língua, né? O português vai aumentando, né? Vai ter milionésimo, bilionésimo, trilionésimo, né? Você vai aumentando sempre em português. Então, assim, achei legal de entender isso, sabe? Que a teoria das ideias, ela acaba formatando um pensamento que eu tinha dito na semana passada, duplo, né? De dualidade, né? Um pensamento dual que você também vai usar um pouco lá quando fala da alegoria da caverna, em que você está num mundo sensível, vai para um mundo do conhecimento, né? No mundo das ideias verdadeiras e tal. Você tem depois as possibilidades todas religiosas que vão se tornando cada vez mais inspiradas no pensamento platônico. E aí a gente chega na alegoria da caverna. Tá? De que maneira o intelecto apreende as ideias, se elas estão além do mundo? Acontece que nossa inteligência é incorpórea, como as formas eternas, enquanto nossos sentidos são materiais, como as aparências do mundo. À semelhança dos pitagóricos, Platão afirmava a imortalidade da alma. Antes de serem encerrados nos corpos, nossos espíritos estiveram no mundo real, onde contemplaram as ideias. Ao nascermos, esquecemos o que vimos no plano da realidade. O espetáculo doloroso e mutável do universo pode então nos mergulhar em perpétua confusão, mas os sábios, pela luz da inteligência, conseguem chegar no múltiplo ao uno, do múltiplo ao uno, do efêmero ao eterno, pressupondo a existência das formas por meio dos espectros frágeis que as imitam. E aqui um ponto muito importante. Na teoria platônica, todo conhecimento é reminiscência, é fragmento. Tá? Nosso intelecto vai nos devolvendo algumas coisas, né? Algumas das coisas que nossa alma conhecia antes de nascer. Aqueles que seguem o caminho da sabedoria podem resgatar plenamente a verdade que um dia contemplamos e que esquecemos
quando a gente vem ao mundo. Então, as ideias estão lá, a gente já teve contato, a gente tem isso na memória, mas a gente vai na busca pelo conhecimento, na busca da sabedoria, vai encontrando partes disso. A ascensão do sensível ao inteligível é ilustrada em outra passagem grandiosa que se encontra no livro 7 da República, que é o que eu tinha prometido falar a respeito hoje. Mas a gente já está meio que falando, né, de tudo junto. E provavelmente o mais longo e importante diálogo de Platão. É o mito da caverna. Tá? Então, estamos na República do Platão. A alegoria mais célebre da história da filosofia. Discutindo as teorias, a teoria das formas com um discípulo chamado Glaucon, Sócrates lhe diz: imagine uma caverna subterrânea, provida de uma vasta entrada aberta para a luz que se estende ao largo de toda a caverna. E uns homens que lá dentro se acham desde meninos amarrados pelas pernas e pelo pescoço, de tal maneira que tenham de permanecer imóveis e olhar apenas para frente, pois as ligaduras não lhes permitem voltar a cabeça para trás. Atrás deles, e num plano superior, arde um fogo a certa distância, e entre o fogo e os prisioneiros há um caminho elevado, ao longo do qual foi construído um pequeno muro, semelhante ao tabique de um palco e um teatro de fantoches. Objetos são transportados ao longo desse pequeno muro, objetos de toda espécie, como estátuas e figuras de animais feitas de pedra, madeira e materiais variados. Que estranha situação você descreve, exclama Glaucon. E que estranhos prisioneiros, estranhos como nós, prossegue Sócrates. Pois bem, os prisioneiros nada enxergaram em toda a vida, além das sombras projetadas na parede da caverna, pois durante toda a sua existência foram obrigados a manter as cabeças imóveis. Quando os prisioneiros conversam uns com os outros, só podem falar a respeito das sombras, tomando-as por coisas reais, e para eles a verdade nada mais é do que as sombras dos objetos fabricados. Digamos que um prisioneiro seja libertado de seus grilhões pelas mãos de um hipotético salvador. Livre pela primeira vez na vida, o ex-cativo sente dores no pescoço e nos ombros, as pernas fraquejam, avança lentamente em direção à saída da caverna, ainda assim, com a vista ofuscada, pois jamais olhou diretamente à luz do dia. Mas então se detém, confuso. Por um momento, quer voltar ao fundo da caverna e ao encontro das trevas. Seu instrutor, no entanto, obriga-o a ir adiante, obriga-o a escalar o declive áspero e escarpado, e não o larga até tê-lo arrastado para a plena claridade do sol. Seus olhos continuam parcialmente cegos. Pouco a pouco, ele vai se acostumando com a realidade e começa a distinguir as coisas como são de fato. Agora, ele sabe que foi um prisioneiro durante toda a vida. A caverna-prisão, meu bom Glaucon, diz ele, é um mundo das coisas visíveis. A saída das profundezas e a contemplação das coisas no mundo lá fora representam a passagem da alma para a região inteligível. Mas o prisioneiro libertado não consegue esquecer seus companheiros de infortúnio. Tomado de piedade, ele retorna ao fundo da cova para tentar resgatar os que ficaram por lá. Contudo, seus olhos acostumaram-se à luz e seus pés agora tropeçam nas trevas. Os outros prisioneiros riem dele, achando que talvez não passe de um idiota ou de um inválido. Ao passar das contemplações divinas às misérias humanas, o sábio parecerá desajeitado e sumamente ridículo, porque ainda a pestanejar e enxergando mal nas trevas que o rodeiam, será obrigado a discutir com os outros a respeito das imagens e das sombras, enfrentando as concepções de quem ainda não viu a luminosidade da realidade. Assim, é muito claro, né, que essa passagem não tem nada de religiosa, mas é muito fácil de se apropriar, né, dessa ideia da luz, da lógica lá do mundo, de um mundo da verdade e tal, mas é a busca da filosofia. Ela tenta não ser uma busca religiosa, tenta ser uma busca racional, mas ela acaba sendo apropriada de maneira lícita pelas religiões.
Mesmo assim, os iluminados conseguem, pouco a pouco, salvar algumas almas. E salvar almas, no caso, não é mera figura de linguagem. Na teoria platônica, apenas os humanos que alcançaram a sabedoria filosófica poderão subir após a morte ao mundo invisível, onde viverão na companhia de divindades. É bem verdade, admite Platão, que algumas pessoas praticam a virtude sem terem estudado filosofia. Esses espíritos bondosos vão reencarnar na forma de animais igualmente virtuosos e gregários, como abelhas, vespas, formigas. Mas aqueles que viveram sem filosofia nem virtude vão reencarnar em animais selvagens e estúpidos, como o lobo e o jumento, ou passarão a eternidade zanzando com os espectros ao redor de suas tumbas. A salvação humana, portanto, está na virtude espontânea ou na virtude intelectual. Mas Platão prefere a virtude intelectual. Tá? Enfim, eu ia fazer uma brincadeira aqui assim, então. Por isso que a gente tem jumentos por aí, que são pessoas que provavelmente foram jumentos de verdade em outras encarnações. Mas deixa isso para lá. O legal é que assim, você vai vendo como tem elemento mitológico nesse raciocínio, né? Como é teoria pura, né? Não tem uma construção científica, matemática. Existe uma busca por descobertas que nos levem a viver melhor, né? E a entender como que funciona a vida. E nessa busca, só o fato dele ter entendido a importância do conhecimento, né, da sabedoria, do estudo, já fez com que toda a teoria dele fosse validada, né? E aí ele vai para a utopia. A utopia, uma palavra que foi criada no século XVI pelo Thomas Moros, quer dizer, quase 2000 anos depois da existência do Platão. O Thomas Moros escreveu um livro chamado Utopia, em que, inclusive, o país retratado, só para um dado histórico curioso, nesse livro, é o Brasil. A nossa colônia, então, colônia portuguesa aqui no Brasil. Aí eu já não sei se eu estou certo disso, mas parece que ele visitou e numa daquelas caravelas, tá, ou recebeu informações muito, muito próximas e teria teorizado a respeito dessa utopia. Acho que tem um vídeo do Eduardo Bueno que fala disso, sobre... Como é que é? Eu acho que é sobre os índios, um grupo de indígenas que teria sido levado para a Inglaterra e fizeram uma festa lá gigante, mostrando como que era a natureza desses índios. Eu acho que o Thomas More estava nessa festa, acho que ele não veio ao Brasil, mas ele estava nessa festa e viu toda aquela realidade lá, aquela coisa meio selvagem e tal, que eles estavam tentando reproduzir, e teria inspirado ele a escrever a Utopia. Mas essa ideia de utopia, né, de alguma coisa perfeita, né, que seria a princípio impossível de se atingir, já estava na obra do Platão, tá? Já estava presente na República do Platão, nesse livro gigante, importante do Platão. Nessa obra, Platão argumenta que o estado ideal tem de ser aquele governado pelos sábios, ou seja, os indivíduos que saíram da caverna e contemplaram a luz das ideias. Se os filósofos têm a chave para a vida eterna, nada mais natural que entregar a eles a administração de todos os assuntos terrenos. Platão tinha bons motivos para desconfiar dos sistemas políticos existentes ao longo de sua vida. A Grécia esteve mergulhada em um turbilhão de guerras e decadência. Ainda jovem, Platão desiludiu-se com a democracia, afinal de contas, foi por meio do voto popular que Sócrates foi condenado à morte. A tirania, por sua vez, estava baseada na vontade, no carisma ou na predisposição violenta de um único homem. E Platão havia passado por consideráveis agruras nas mãos de Dionísio em Siracusa, como já contei para vocês. A oligarquia, em outra aula. A oligarquia era igualmente falha, pois a abundância financeira não garante riqueza nem virtudes. Logo, era preciso elaborar uma nova maneira para governar os seres humanos. Nesse ponto, vale lembrar que, quando Platão falava em governo,
referia-se à polis, ou à cidade-estado grega. Nos séculos seguintes, entretanto, suas reflexões utópicas seriam estendidas a unidades políticas bem mais vastas. Ao longo da República, Sócrates e outros debatedores atenienses e estrangeiros elaboram um sistema minucioso e implacável, cujo objetivo central era garantir que o poder político se concentrasse na mão dos verdadeiros sábios. Para isso, argumenta o Sócrates platônico, né? Lembra? O personagem sempre era o Sócrates, ou quase sempre, cuja semelhança com o Sócrates real é tema de infinitos debates. Será preciso, diz ele, que será preciso criar uma espécie de aristocracia intelectual. As crianças de inteligência superior devem ser separadas do resto da sociedade e educadas em um regime de estritas virtudes filosóficas. A mesma educação que faz de um homem um bom guardião fará de uma mulher uma boa guardiã, pois sua natureza é a mesma. E aí é muito interessante que o Platão aparece como talvez o primeiro feminista da história, né? Para ele, a filosofia, a sabedoria, o próprio governo poderia ser ocupado por homens ou mulheres, porque diz ele muito claramente, a natureza de homens e mulheres é a mesma, o que é raro, tá? Nem entre os filósofos acontecia isso de acharem que a natureza de homens e mulheres era a mesma. Naquele período histórico, se a gente tem hoje gente, lamentavelmente, que ainda pensa que há alguma diferença, além da física, entre homens e mulheres, você imagina 2.600, 2.600 anos atrás, tá? Então, assim, o Platão realmente está sendo... E uma das acusações ao Sócrates era justamente a acusação de conversar e fazer filosofia com jovens e com mulheres, e com escravos. Então, não era exatamente algo permitido às mulheres pensar, né? E o Platão vai deixar isso muito claro, esse ponto para o Platão. O poder dessa elite filosófica será transmitido automaticamente a seus filhos e filhas, mas as crianças, estúpidas demais ou demasiado rebeldes, serão expulsas dos círculos sublimes e passarão a integrar a plebe inculta. Além dos guardiães, haverá mais duas classes de cidadãos na República Platônica. Isso é a teoria do Platão, tá, gente? Eu não acho isso, não. Os soldados e os trabalhadores, mas essa turba de poucas luzes deverá seguir cegamente o governo de seus mestres e mestras sem questioná-los, tá? Tem uma defesa que se faz muito aí da vida militar, que aos militares não caberia, por exemplo, governar, né? Muita gente defende essa ideia, porque eles não são preparados para isso. Eles são preparados para a guerra, eles são preparados para o combate, né? E eles, em tempos modernos, sendo detentores das armas, tornariam a política, tornariam o governo algo muito irregular e desigual, porque eles conseguiriam a obediência na base da opressão, né? Na base da arma. Então, sim, há uma lógica da democracia moderna, né, de separar, né, a vida militar da vida civil e o governo ficar com a vida civil, mas já havia também nessa época aqui, está aqui escrito, posto na obra do Platão, na República, que deveria haver uma diferença. Claro que o Platão, quer dizer, eu li aqui, né, vocês ouviram, né, fala de uma forma jocosa, de uma forma meio, assim, o sábio é o imenso detentor do saber, não sei o que, do conhecimento, e ele trata os outros todos de uma forma meio vil até, né? Se ele, por um ponto, talvez um dos primeiros feministas da história, defenda a igualdade de gênero, ele também meio que desconversa com as deficiências intelectuais, ele também desmerece completamente o papel, né, algum tipo de papel intelectual por parte de militares e tal, o que não é mais uma verdade, assim, né? Fazia algum sentido na Grécia Antiga,
né? Porque os guerreiros e tal eram ogros mesmo, eram guerreiros. Os caras, o que eles sabiam fazer era matar e brigar, né? Hoje você tem uma formação intelectual militar muito, aliás, até de altíssimo nível, né? Em boa parte do mundo, né? No Brasil, com certeza, né? Um cara que entra no colégio naval, na escola naval, no colégio, na escola, na IPCAR, na AMAN, ou na AFA, são, não vou dizer intelectuais, mas são pessoas muito bem formadas, obviamente, né? Até porque o acesso é muito difícil. Bom, a primeira vítima da República Platônica seria Homero, né? O poeta, lá da Ilíada, da Odisseia. Os relatos do grande poeta estão cheios de emoções confusas e subversivas, deuses que seduzem, que matam de maneira vergonhosamente humana, e humanos que ousam se comparar aos deuses, cometendo façanhas loucas e traições retumbantes. Enfim, era preciso censurar Homero, pelos mesmos motivos que o tornam eternamente interessante. E aí escreve o Platão. A parte da alma que, em nossas desgraças particulares, nos esforçamos por refrear e que tem sede de lágrimas e quereria suspirar e lamentar-se à vontade, sendo esta a sua natureza, é justamente aquela para a qual os poetas propiciam satisfação e prazer. Quanto ao amor, à cólera e a todos os movimentos dolorosos ou agradáveis da alma, que são inseparáveis de todas as nossas ações, pode-se dizer que os mesmos efeitos sejam produzidos pela imitação poética. Embora fosse preciso secá-los, ela os rega e nutre, e deste modo transforma em Nossas Senhoras aquelas faculdades que deveriam nos obedecer para que nos tornássemos mais felizes e fortes. Havia ainda outro motivo para perseguir a ficção e a poesia. Na teoria platônica, a arte literária é apenas uma imitação das aparências sensíveis. Digamos que eu componho alguns versos impecáveis descrevendo uma árvore em meu jardim. O que haverá em minha obra, além de uma miragem inspirada em outra miragem? A árvore verdadeira está no mundo das ideias e só pode ser contemplada por meio da razão, segundo Platão. A poesia, assim como as artes visuais, apenas afasta a mente humana da verdade, seduzindo-nos com envolventes ilusões. Uma obra de arte, por mais perfeita que seja, é ainda mais irreal que o objeto sensível que representa. Não passa da cópia de uma cópia. E o que dizer de um poema que descreve uma pintura? Em 1820, o grande poeta inglês John Keats publicou estes versos inspirados nos desenhos que adornam uma urna da antiguidade. Ó forma grega, belo e calmo gesto, com cabelos de mármore entrelaçados, moças e moços correm sobre a grama, e sob os galhos, tu, pintura muda, nos fazes transcender o pensamento. Tu, pintura muda, nos fazes transcender o pensamento. O Keats representa em palavras os desenhos de uma urna, que, por sua vez, representam em imagens certos homens e mulheres que correm por uma floresta. Mas esses homens, essas mulheres e essa floresta, se existissem, fora da gravura, seriam apenas espectros do homem, da mulher e da floresta. Logo, a ode a uma urna grega é a cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia, o que seria um escândalo platônico. Tá? Enfim, o raciocínio é claro, poemas, pinturas, peças de teatro, estátuas, todas essas coisas multiplicam os graus de separação entre a mente humana e a realidade. Devem, portanto, ser banidas. O que às vezes me parece, vou ser sincero com vocês, uma baita de uma frustração, porque no fundo, a gente viu lá na primeira aula sobre Platão que o primeiro impulso dele, né, foi ser um tragediógrafo, foi escrever peças de teatro. E ele acaba desistindo disso, segundo a lenda até queimando a obra, a tragédia que ele escreveu, e ele constrói toda uma teoria filosófica que, óbvio, faz sentido no momento em que ele teoriza a respeito do mundo das ideias, né, como o mundo das ideias perfeitas. Então, a obra de arte seria a imperfeição, a reprodução de uma imperfeição, que seria tudo que existe no mundo sensível, mas me parece uma baita de uma frustração por ele não ter se tornado um escritor e um escritor de teatro, pelo ter escrito tantas obras.
E acho até que ele alimenta um pouco, né? Ele se alimenta um pouco dessa construção, assim, da forma teatral, já que toda a obra dele é feita em forma de diálogos, né? Eu lembro até de ter feito uma representação na faculdade, numa matéria de... Acho que primeira matéria de filosofia, assim, filosofia geral, a gente fez uma peça, fez uma cena do banquete, né? Não é muito para montar para teatro, assim, mas a gente achou que era interessante, tinham muitos personagens conversando, são vários personagens conversando, e a gente, cada um fez um personagem e tal. Foi legal. Acho que funciona, pode funcionar. Então, para a gente meio que ir fechando, a teoria da República Platônica inaugurou na cultura ocidental uma vertente de desconfiança em relação à arte pela arte. Coisa irônica, já que o texto de Platão é em si uma obra de arte literária. O miasma da censura platônica ainda perambula entre nós. Sempre que encaramos uma obra de arte como um meio e não como um fim em si mesma, ditando-lhe funções e obrigações, estamos agindo como os guardiães da República das Ideias. Na utopia de Platão, a única arte permitida é a música, pois não finge representar coisa alguma. Mesmo assim, será preciso banir melodias e canções que expressem excessiva tristeza ou que instiguem desejos descontrolados. Isso lembra um livro chamado 1984, que é uma distopia. É um livro que fez muito sucesso, fez a cabeça de muita gente. Tem um monte de resenha aí na internet sobre esse livro. E que exatamente é um futuro, né, que seria 1984, mas não, porque o livro foi escrito nos anos 40, em que a sociedade toda tinha um governo só, um sistema múndaro. É de onde vem o termo Big Brother, BB, né? Big Brother, aqui é BBB porque é Big Brother Brasil. Mas a ideia do grande irmão é uma sociedade totalmente controlada, em que todo mundo é filmado, todo mundo está sempre em exposição permanente, e que quando começa a questionar alguma coisa, e todo mundo vive muito bem, mas quando você começa a questionar as coisas, começa a entrar num processo eventual e humano de tristeza, de reflexão, você é obrigado a tomar as pílulas da felicidade. Ou seja, uma sociedade que é feliz quimicamente. Ela precisa daqueles comprimidinhos para ficar feliz. E aí tem uma aventura e tal, mas me lembrou, né? Lembra essa ideia do assim, né? Me lembra muita gente. Vocês pensem um pouquinho que vocês vão lembrar de algumas pessoas. Eu tenho conhecidos que não gostam de ver nada triste, porque ficam tristes, porque tem um incômodo com a tristeza. Eu tenho amigos que não gostam, que só veem comédia, outros que só ouvem música agitada, né? Não existe nenhuma possibilidade. Aliás, a sociedade contemporânea, né, a sociedade atual, ela faz um pouco isso. É um pouco distópica nesse sentido, né? Sempre para a gente trazer essa reflexão para os dias de hoje. A gente é bastante atacado por uma necessidade de alegria permanente, de felicidade permanente. As pessoas que tentam se enganar de que o mundo não é, de certa forma, triste. Isso tem muita tristeza, tem muito horror no mundo, mas você não consegue escapar disso se alienando absolutamente, se tornando um ser feliz 24 horas por dia, né? Tem um filme, lembra um desenho animado que a menina que são as partes, os nossos sentimentos todos, né? E aí sabe, eu esqueci o nome do filme. A felicidade é insuportável, porque a menina só quer ser feliz o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí, quando tiram alguma coisa, né, acho que a tristeza, ela engole todo mundo, e aí ela começa a se sentir mal, porque o mundo precisa da tristeza, o mundo precisa, claro que ninguém precisa sofrer, ninguém precisa ter grandes tragédias na vida, de preferência. Mas a gente precisa entender a tristeza, a gente precisa entender os outros sentimentos. Se a gente não entende, a gente não se revolta, a gente não protesta, a gente não percebe que tem coisa errada acontecendo, a gente não fica indignado, porque a gente está feliz o tempo todo, 24 horas por dia, nesse universo
super alegre nesse parque de diversões que é a vida, que é a internet, que é tudo que a gente faz, a gente não consegue refletir, a gente não consegue fazer com que o mundo vá para frente. Aí a gente para a história, estanca a história nesse momento presente e fica congelado, condenado a viver esse momento de alegria 24 horas por dia. Não existe isso. O mundo nunca avançou, ninguém nunca cresceu, ninguém nunca se tornou alguém melhor, alguém mais competente, alguém mais, que ampliou seus próprios talentos, suas próprias habilidades, que foi que venceu na vida, essa expressão é ruim, mas que venceu na vida, sendo feliz 24 horas por dia, sabe? A gente precisa desse momento de angústia, eles são importantes para a gente refletir, tá? Então, assim, com os olhos postos no bem supremo da humanidade, os debatedores da República criaram um paraíso perfeitamente insuportável. É de imaginar que o cidadão médio tivesse uma curta expectativa de vida, pois o risco de morte por tédio seria considerável, diz ele. E não é tão distante assim. Se você parar para pensar, os países mais equilibrados e ricos do mundo, países como o Japão, a Suécia, são os países que têm os maiores números de suicídio no mundo. Deve ter alguma relação. Tem alguma coisa daquela sociedade, da ordem, né? Claro que não precisa ser a bagunça que é o Brasil, né, gente? Podia ser um pouquinho mais organizado. Mas tem alguma coisa da ordem ali, dessa sociedade, que acabam levando a um certo estado de depressão coletivo, né? Porque realmente chama atenção, né? Você ter sociedades com tanta qualidade de vida, com tanta tecnologia, com tanto dinheiro, e os caras são os que mais morrem, mais se matam por motivos extremamente individuais no mundo, né? Deve ter uma relação. Bom, Platão criou um monstro impessoal. Ainda assim, a leitura de sua teoria política continua sendo tendo um efeito didático. A desagradável utopia platônica mostra como os fins geralmente são conspurcados ou anulados pelos meios. Platão iniciou sua reflexão querendo colocar os sábios no poder e logo de saída fez duas coisas louváveis. Valorizou a inteligência e extinguiu a desigualdade entre homens e mulheres. Eu tinha dito isso no começo. Mas, ao longo do trajeto, acabou banindo poetas, matando a arte e transformando os sábios em autômatos, sem vontade própria. Sua república não é um bom modelo, mas é um excelente laboratório com efeito. Ganharíamos muito se lêssemos Platão, não enquanto doutrina, mas enquanto metáfora. Como todo gênero da literatura, ele nos legou significados incessantes e inesgotáveis, independentemente de quais fossem suas intenções. Na história ocidental, há poucas obras mais convincentes contra o totalitarismo quanto a totalitária República de Platão. Tá? Por isso que todo mundo tem que ler, ouvir, ver. Né? Enfim, Platão foi bem recebido, né? Não, cadê? Deixa eu terminar aqui. Tá, o Platão voltou lá para... Sim, cara, é isso. Essa pressão, ela é muito forte, né? O Alisson falou aqui, para quem não viu, eu abri aqui o chat, ele falou que a pressão de ser alguém de sucesso e ser visível, né, um efeito das redes sociais, acho que é um pouco culpada dessa tristeza. Tem isso muito, assim, eu acho que as pessoas entram num estado de euforia muito perigosa, né? Antes se falava muito isso do Facebook, né? Tá todo mundo sempre feliz no Facebook, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, peraí, deixa eu só ver se eu botei não, tá todo mundo aqui. E aí isso meio que se transferiu para o Instagram, que não, por acaso, é do mesmo dono, né? É o mesmo Mark Zuckerberg, que é o dono, o cara que ganha dinheiro. Que ganha dinheiro em cima das nossas fotos, das nossas imagens, das nossas felicidades. Viajar nunca foi um ativo tão loucamente desejado por todo mundo. As
pessoas querem viajar alucinadamente, o cara quer ir para qualquer lugar. Com isso, gasta-se muito dinheiro. A sensação é para mostrar, exatamente, para mostrar. Para mostrar. E muita gente viaja, quem consegue e tal, viaja para postar na rede social. Eu também já fiz isso, não faço isso, não estou fora dessa curva. Só tento não fazer com que isso seja meu objetivo, entende? Assim, que é como o nosso querido aqui. Eu vou ler o que o Alisson está falando no chat para quem está no Aplix poder ouvir. Ele diz que é só para mostrar, né? Só para postar e mostrar isso. Parece que é só fazer isso de uma falsa sensação de felicidade. Exatamente, porque a felicidade, um dia, em breve, a gente vai chegar num filósofo que eu tenho muita consideração, chamado Epicuro, em que ele vai falar sobre a felicidade. Depois o Cícero também, lá, já romano, vai falar sobre a felicidade. Tem todo um caminho, de todo um discurso filosófico tentando entender essa questão da felicidade. Justamente porque a felicidade que a gente está vivendo hoje é uma felicidade meio hedonista, meio assim, eu preciso mostrar alucinadamente, ela é puramente carnal, ela tem a ver com com o que eu li bem no comecinho da aula sobre a Afrodite, sobre o amor platônico, né? que é justamente partindo de uma ideia de que o amor ideal, segundo Platão, né? Seria esse amor, não seria esse amor carnal, alucinado, porque esse amor ele não tem ordem, ele não tem moral, ele não tem, né, que é o amor da Afrodite, que vai se satisfazer só carnalmente de alguma coisa, né? Ele dá de mão beijada, na verdade, o Platão dá de mão beijada tudo para o cristianismo depois usar bastante. Mas que esse amor seria um amor sério, assim, não seria um amor cego, seria um amor, né, completo, como ele pensa. Mas essa ideia da felicidade você não consegue ser feliz mais sem mostrar, né? Tem uma música antiga do Roupa Nova que o cara cantava assim: eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir, né? É um pouco isso, né? Hoje em dia eu te amo e vou postar para todo mundo ver, porque é isso, né? E a gente tenta não cair nessa esparrela, né? Porque é uma bobagem. Mas aí, quando chega o dia dos namorados, você vai e posta um negócio para sua namorada. Quando chega o dia do aniversário da sua namorada, você vai e posta um negócio para sua namorada, para o seu namorado, né? E você está sempre postando, está sempre se expondo, está sempre... E quando você não faz, você já é cobrado por não fazer. As pessoas já ficam, acabou o namoro? Eu falo, não, cara, eu não preciso postar no Facebook que eu amo a minha mulher. Eu não preciso mostrar fotos sorrindo o tempo todo do meu relacionamento no Instagram, entendeu? Só que, às vezes, nem quem está do teu lado consegue mais desconectar dessa lógica, dessa ideia, e fica achando que tem alguma coisa errada, né? Eu lembro muito de uma amiga que uma vez eu escrevi uma peça para ela e mandei, e assim, ela ficou, sei lá, 24 horas, depois ela me mandou uma mensagem, eu não vi, só fui ver no outro dia. Quando eu vi a sequência de mensagens dela, assim, parecia que eu odiava ela, que ela começou, por que você não me responde? Você não gostou? Você não quer que eu faça mais? Você isso, não sei aquilo. Eu falei, cara, calma, eu só não vi o celular. Foi só um hiato de 24 horas, assim. Então, a gente está vivendo num mundo em que essas coisas viraram uma verdade absoluta. O tempo, a ideia de tempo real é uma ideia que está muito poderosa, muito forte, né? Que é muito poderosa hoje em dia. Então, só para fechar, para terminar, essa ideia de felicidade realmente ela é histérica nos tempos atuais, ela é um pouco incômoda, né? Mas tentando só voltar lá para o Platão, assim como a ideia dessa república, né, do Platão é uma ideia bastante complicada e obviamente não faz o menor sentido mas dentro dessa obra a gente tem elementos muito interessantes e importantes de se estudar, como, por exemplo, a alegoria da caverna,
como essa ode à sabedoria, como essa relação de igualdade entre homens e mulheres, né? Como a percepção de que nós somos muitos, não somos um só, enfim, e de como é importante a gente saber e buscar esse saber se a gente quer governar e se a gente quer viver a nossa própria vida, né? Não faz sentido adular a ignorância ou adular o exibicionismo puro e simples. Tá? Claro que ele, tentando teorizar e tentando ser coerente, né? Porque a teoria das ideias, ela mostra lá esse mundo das ideias eternas. Eu imagino, suponho, né? Não tenho como falar com ele, que ele vai acabar batendo, né? Eu falei lá no começo que era frustração e tal, mas eu acho que, na verdade, ele vai acabar batendo na arte porque a arte seria um simulacro de um simulacro, na teoria dele. Então, se o cara teorizou que as ideias perfeitas estão nessas ideias eternas, e que nós aqui, tudo que acontece no nosso mundo, chamado de mundo sensível, são pedaços, são fragmentos, reminiscências desse mundo perfeito, então a arte seria a reprodução de algo imperfeito. Por isso que ele vai e bate na arte e desconsidera a arte como algo louvável. E só vai deixar a música porque a música cria, né? A música cria sons, ela produz sons, então ela acaba tendo uma função. Mas, na verdade, ele comete, né, enfim, uma maldade com a arte. A arte é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Então, meninos, por hoje é só. Adorei a participação. Aliás, o Alisson me deu uma ideia, eu devia ter, sei lá, 10 aulas atrás já sugerido, que era essa história de vocês se comunicarem pelo chat, que eu sei que alguns ficam com vergonha de falar, mas o chat hoje mostrou que é bem útil para a gente poder continuar essa conversa, esse diálogo. Enfim, estou interrompendo a gravação nesse exato momento.